Aleluia. Nós tivemos no domingo passado, nós tivemos um culto aqui, os dois cultos, manhã e noite, e nesses dois cultos, queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Nós falamos um pouquinho sobre a provisão celestial, em meu ministério, né, o título da semana passada. E essa madrugada, o Senhor me acordou, né? O Senhor tirou o meu sono, eu levantei um pouquinho, já tinha a palavra de hoje preparada, dei uma olhadinha, e eu assisti o vídeo, né? Está no YouTube, está nas redes sociais da igreja, você pode achar ali. Eu assisti de novo a pregação e eu queria aconselhar você que não assistiu a pregação da semana passada, assista, acesse ali, né, na rede social e assista novamente, né, ou assista pela primeira vez a pregação, o vídeo da pregação da semana passada. A pregação da semana passada, queridos, é a base, né, do nosso tema do ano, né, a provisão celestial, é a base de tudo que nós vamos realizar ao longo desse ano de 2022. Essa palavra foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja, para entregar para você. E ela é uma palavra muito preciosa. Eu sei que alguns irmãos estavam viajando, enfim, mas eu queria aconselhar você abrir, acessar ali as redes sociais e, se possível, né, assistir essa palavra da semana passada, a provisão celestial no ministério, né, no seu ministério. Cada um de nós tem um ministério dado por Deus, né, e nós precisamos compreender a importância desse ministério. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho também com você, dando sequência, né, a esse pensamento, essa palavra, a esse tema, provisão celestial. Eu quero usar como título dessa palavra nessa noite, escolhas para a provisão celestial. Escolhas para a provisão celestial. Eu vou fazer a leitura de um texto, Gênesis capítulo 13, são 18 versículos. Eu vou ler aqui todo o capítulo 13, uma passagem bíblica onde nós vamos extrair aqui alguns valores importantíssimos para o nosso coração. A palavra de Deus, ela sempre é objetiva, queridos, fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé. A nossa fé é como um combustível, né? Um veículo, se você abastecer o tanque dele uma única vez, ele vai caminhar um período, um trajeto, e depois ele não consegue seguir mais, né? Embora ele seja uma ferramenta muito importante, mas ele depende de combustível. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus, e o combustível que nos move é a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos abastecer. Semanalmente, nós abastecemos a nossa fé através da palavra de Deus, né? Eu creio que essa palavra, com certeza, pelo menos até domingo que vem, vai conduzir, vai sustentar a sua fé, para que você possa, domingo que vem, vir novamente aqui abastecer, né, mais um pouquinho a sua fé através da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura desse texto, então. Gênesis capítulo 13, a palavra de Deus, ela declara assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, seu sobrinho, estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra.
ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Curve, queridos, por gentileza, a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio que temos de estarmos dispostos, Deus, à Tua palavra e a valores tão maravilhosos. Sabemos, Pai, que a palavra, ela nos insere, ela nos introduz, Paizinho querido, em ambientes, ó Deus, onde o Senhor reserva para aqueles que creem, que confiam no Senhor. São lugares, Paizinho querido, que só aqueles que vivem para o Senhor podem adentrar. São ambientes, Paizinho queridos, onde nós somos edificados, onde nós crescemos, onde nós aumentamos, Paizinho querido, o nosso entendimento, a nossa compreensão espiritual. Obrigado, Pai, por nos permitir acessarmos essas verdades tão grandiosas, tão maravilhosas, que o Senhor nos concede como alimento para o nosso espírito, como provisão para as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, nós Te agradecemos. Sabemos, Pai querido, porque é promessa do Senhor, que o Teu Espírito Santo estará conosco para nos guiar, para nos direcionar, para nos instruir nas verdades da palavra de Deus. Nós queremos, Pai, sair desse lugar, ó Deus, entendendo, compreendendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas neste dia. Essa é a oração que nós fazemos nesta hora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Abraão, ele havia recebido de Deus um chamado, ele sai da terra do seu pai, ele sai do meio da sua parentela. O seu pai Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus com o propósito de vir a Canaã, mas no meio do caminho, por algum motivo, ele se desviou desse propósito e ele foi parar em Harã, um lugar longe de onde era o lugar para onde ele deveria ir. Então Deus espera o pai de Abraão falecer, Terá. Depois que Terá faleceu, Deus chama Abraão para um propósito. E ele diz para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Só faltou Deus dar o endereço ali, de onde Abraão, rua tal, número tal. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, sai do meio desse pessoal e vem para um lugar que eu te mostrarei. Deus falou para Abraão tudo o que ele sabia. Ele só não falou para Abraão que Abraão não sabia. Por conta, queridos, dessa verdade, nós podemos entender o seguinte: nós podemos até não saber para onde estamos indo, mas se Deus estiver nos levando, glória a Deus, nós estamos indo para um bom lugar, amém? Abraão não sabia para onde ele estava indo. Se essa mudança de Abraão tivesse sendo feita por um caminhãozinho, um caminhão de frete, Abraão colocou toda a mudança dele dentro do caminhão e ele embarcou junto com o motorista, e o motorista olhou para Abraão e disse: para onde nós vamos? Você vai tocando, Quando chegar lá no lugar a gente vai saber. Ele não sabia para onde ele iria, mas Deus o conduziu até Canaã. De Canaã, ele passa por Canaã, levanta um altar, ele vai para o Egito. No Egito ele enriquece, ele se torna muito poderoso. Depois então ele retorna para Canaã. Quando ele e seu sobrinho Ló retornam para Canaã, os dois estão sobremaneira ricos, riquíssimos, muito gado. O texto diz que Abraão tinha ouro, prata, pedras preciosas, muitos bens, gado em abundância. Os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão começaram a contender
por causa dos pastos. Os pastos não eram mais suficientes para alimentar o gado dos dois. Essa contenda chegou até Abraão. Abraão então chama Ló para uma conversa. Ele diz o seguinte para Ló: Ló, nós estamos demasiadamente ricos, estamos abastados em bens. Nós não podemos mais habitar juntos. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que dividir, né? A terra está toda diante de nós. Eu vou fazer o seguinte, está aqui, né, a Campina do Jordão, que era a região oriental, e Canaã, que era a região ocidental. A Campina do Jordão, como o texto diz, era uma região muito bem regada, né, muita pastagem. E a região de Canaã, queridos, como é até hoje a maior parte da terra lá, é uma terra árida, é uma terra desértica, né, sem nenhuma probabilidade de crescer algum tipo de alimento para gado lá. Quando Abraão faz essa proposta para Ló, Ló levanta os seus olhos, o texto diz que ele levantou os seus olhos, olhou para a Campina do Jordão. Ele diz no versículo 10, levantou Ló os olhos e viu que a Campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Ló foi para o oriente, as Campinas do Jordão, e Abraão então tomou todos os seus bens, foi para a região de Canaã e foi habitar nos carvalhais de Manre, como diz o texto. Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, escolhas para a provisão celestial, é importante nós entendermos algo muito importante. As nossas escolhas, elas determinam as nossas conquistas. Nós não podemos, queridos, nunca atribuir a outras pessoas os fracassos que são os resultados das nossas escolhas. Nós costumeiramente, invariavelmente, como demonstração de algumas fraquezas que nós temos, e até como defesa, quando nós fracassamos, nós costumamos atribuir a alguém a responsabilidade daquele fracasso. Nós dizemos, olha, eu não alcancei isso porque tal pessoa foi responsável pelo meu fracasso. Na realidade, queridos, toda consequência das nossas derrotas, elas são resultado das nossas escolhas. Agora imagina isso. Abraão chega para o seu sobrinho Ló, ele faz essa proposta para Ló. Ló, nós estamos ricos, né, de forma abundante, estamos com bens de forma excedente. Vamos nos separar, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló levanta os seus olhos, olha para a região do Jordão, a Campina do Jordão, bem regada. Ele pensa o seguinte, eu acho que Abraão não está bem certo das ideias. Se ele está me deixando escolher essa região, né, obviamente que eu vou me dar melhor do que ele, eu vou me dar bem. Abraão vai levar o gado dele para a região ocidental, para Canaã, e o gado dele vai passar fome. Então, azar dele, eu vou me dar bem. Ele escolhe pelo que ele viu. A escolha que ele fez, querido, foi feita pelo que os seus olhos naturais viam. No entanto, o texto diz que Ló levantou os olhos, viu que as Campinas do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. A excelente escolha de Ló, a excelente escolha dele, aquilo que os olhos dele viram, fez com que ele escolhesse um lugar que em breve seria destruído. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, queridos, que os nossos olhos não podem ser a ferramenta fundamental das nossas escolhas. Quando nós escolhemos pelo que vemos,
nós corremos um sério risco de escolhermos mal. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos habituamos a escolher, a fazer nossas escolhas pelo que vemos, nós estamos ignorando o poder abençoador de Deus em nossas vidas. Deixa eu falar algo para você aqui muito importante, muito importante. Quando eu olho esse texto, é claro que agora eu estou em condição de privilégio, porque eu conheço a história e eu sei o resultado. Mas se eu estivesse no lugar de Ló, o que eu faria? Agora, com o entendimento que eu tenho. Abraão, eu prefiro perder meus bens do que me separar de ti. Eu sei que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Eu sei que toda a minha prosperidade, ela é resultado de eu ter caminhado contigo. Eu prefiro perder meus bens, mas eu não quero deixar de caminhar contigo. Existem algumas pessoas, queridos, que elas são cobertura espiritual em nossas vidas. Isso é muito importante, muito importante. Nós não fomos feitos para caminharmos sozinhos. Nós precisamos caminhar debaixo de uma cobertura espiritual. Você não escolheu o pai que você tem, nem a mãe que você tem. Você não escolheu. Você nasceu nessa família. Então, portanto, por regra, você é filho, do seu pai e da sua mãe. Agora, a sua cobertura espiritual, você pode escolhê-la. Você pode colocar-se debaixo dessa cobertura espiritual, caminhar debaixo dessa cobertura espiritual. Eu tenho dito aqui diversas vezes nas pregações, nós temos a cobertura da Comunhão Cristã Aba, que dá cobertura para a igreja de Blumenau, que por consequência dá cobertura para nós, o pastor Roberto. Então nós temos a cobertura do pastor Pio e do pastor Roberto, que são nossos pastores. Agora no final do mês, do dia 31 ao dia 3 de fevereiro, 4 dias, nós vamos estar ali em Vitimarçum, no Paraná, num retiro, onde estarão todos os pastores. Nós vamos passar praticamente ali, uma semana, a última semana, a primeira semana de fevereiro, vamos passar juntos ali, um tempo muito precioso, muito gostoso. Todos os pastores que compõem a aliança da Comunhão Cristã Aba, nós passamos um tempo juntos ali com o pastor Pio, e o pastor Pio, ele nos passa instruções para o ano de 2022. Ele nos passa valores, verdades, ensinamentos, experiências. Nós caminhamos debaixo. Pio nunca pediu para que nós andássemos debaixo da cobertura dele. Mas nós, quando conhecemos o pastor Pio, nós entendemos, por ser um homem de Deus, idôneo, um homem íntegro, nós nos colocamos debaixo dessa cobertura, e lá se vão 25 anos, queridos, de caminhada, debaixo da mesma cobertura espiritual. Debaixo da mesma cobertura espiritual. São pastores que olham para as nossas vidas. Eu conheço pastores, queridos, que não caminham debaixo de autoridade espiritual, não tem para quem prestar contas. Fazem o que querem. Querido, para a glória de Deus, eu sempre digo, eu, pastora Cristiane, nós temos pastores que cuidam de nós. Quando o pastor Roberto vem ministrar aqui, eu sempre digo que o pastor Roberto é aquele que puxa minha orelha quando precisa. Se tiver alguma coisa meio desconforme ali, o pastor Roberto me chama para conversar. Isso é segurança para nós, queridos. Caminharmos debaixo de uma autoridade espiritual. Ló, ele olha para as campinas do Jordão, ele olha para o seu gado, ele diz, eu tenho gado e aqui tem pasto. Ele desprezou a cobertura espiritual do seu tio Abraão e preferiu cuidar dos seus bens. As nossas escolhas e as nossas decisões, queridos, elas não podem valorizar os nossos bens, aquilo que nós temos. Nós não podemos tomar decisões com o propósito de preservar as coisas que conquistamos. Tomar decisões pelos nossos olhos. Nós precisamos olhar com uma atenção espiritual, com os ouvidos. O órgão que nos faz ver as coisas de Deus
são os ouvidos espirituais. Ouvir a Deus, ouvir a direção do Espírito. A melhor decisão que eu tomo, queridos, eu posso tomá-la de olho fechado, mas com o meu ouvido aberto, atentando para a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Primeiro pensamento que eu quero compartilhar no seu coração, o versículo 10, voltando aqui para esse versículo, né? Ele diz assim: levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor. Mas, puxa, isso aqui é de Deus. Olha, parece o jardim do Éden, parece o jardim do Senhor. Eu estou fazendo a escolha certa. Na direção de Zoar. Era como a terra do Egito na direção de Zoar. Primeiro pensamento: escolher com os olhos anula a direção do Espírito. Escolher com os olhos anula a direção do Espírito. Eldinho, me socorre, está acabando a pilha. Busca lá em cima, por favor, querido. Obrigado. Escolher com os olhos anula a direção do Espírito. Repita assim comigo com bastante convicção, diga assim: escolher com os olhos anula a direção do Espírito. Por quê, queridos? Quando nós olhamos e vemos, quando os nossos olhos naturais veem algo, nós invariavelmente desprezamos a possibilidade de o Senhor nos dar direção para as nossas escolhas. Por quê? Porque eu já vi, é isso, eu já tomei uma decisão. Os meus olhos já viram o que eu devo escolher. E automaticamente eu descarto, eu dispenso, eu anulo a direção que o Espírito Santo de Deus queria me dar. A maioria das escolhas que fazemos são todas feitas pelo que vemos. A maioria das escolhas que fazemos são todas feitas pelo que vemos. Só um minutinho, queridos. Som. Obrigado. Jesus amado. Só para me justificar, nós compramos uma pilhinha melhor semana passada. Eu ministrei os 2 cultos da semana passada, ministrei o culto de hoje de manhã com a mesma pilha. Se eu vou me arriscar, né? Ministrar isso também, que eu vi que tinha carga. Vamos ver onde é que vai dar esse negócio, né? Acabou. Beleza. Essas coisas sempre acabam quando a gente está usando, né? Gás de cozinha, né? Sempre acaba quando a gente está usando. Impressionante. Queridos, a maioria das escolhas que fazemos são todas feitas pelo que vemos. Eu estou falando de mim e de você. Agora entenda algo. Deus não se move pelo óbvio. O mover de Deus, queridos, ele não é lógico. Nós precisamos entender isso. Deus não se move através daquilo que é óbvio. Deus sempre nos levará pelo caminho menos provável. Ele sempre vai arrumar um jeito de complicar aquilo que nós achamos que é fácil. Ele sempre dá um jeitinho de complicar, de trazer um pouquinho de... Só que ele nos leva sempre pelo caminho mais seguro. Ele pode não nos levar pelo caminho mais fácil, mas ele sempre nos levará pelo caminho mais seguro. Ele pode não nos levar pelo caminho mais fácil, mas ele sempre nos levará pelo caminho onde nós aprenderemos princípios e valores. Sempre ele vai trabalhar isso. Deus sempre nos desafiará a seguirmos pelos caminhos improváveis. Estes são os caminhos mais seguros. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito e levar para Canaã, a palavra de Deus ela declara que era aproximadamente 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Dada a circunstância que naquela época as famílias eram todas, sem exceção, grandes, famílias tipo a família Jorge,
13 filhos, mais o pai e a mãe, 15, minha família, né? Os meus pais são falecidos e meus 2 irmãos mais velhos, então hoje nós somos somente 11, né? Só ficou 11 irmãos, né? Diminuiu bastante a minha família, mas enfim, esse era o padrão das famílias da época. Considerando essa verdade, nós podemos, sem exagero, nós podemos falar de 3 milhões de pessoas. Moisés chama 3 milhões de pessoas para caminhar com ele. Ele leva pelo caminho do deserto. Ele não leva pelo caminho comercial, o caminho comum. Do Egito até Canaã, essa viagem poderia ser feita, queridos, em uma semana. Talvez assim, em 10 dias. Deus leva eles pelo deserto. Imagina Moisés levando 3 milhões de pessoas. Né? Aqui na igreja, nos grupos familiares, nós temos aí cerca de 180 pessoas em grupos familiares, mais ou menos, né? Já dá um trabalho, né? Para conduzir 180, imagina 3 milhões, né? Já tem uns conflitos de vez em quando que a gente precisa resolver. Agora 3 milhões, de repente Moisés está vindo com aqueles 3 milhões de pessoas e Moisés, é esse o caminho que Deus te mostrou? É esse o caminho. Moisés, mas tem um mar ali na frente. Mas é esse o caminho, né? O GPS de Deus não erra. Aí de repente Moisés para no Mar Vermelho. O lugar mais aproximado onde eles passaram, queridos, é cerca de 5 a 6 quilômetros, mais ou menos. Alguém já atravessou, né, um mar de 5, 6 quilômetros, né? Não. Ele chega lá com esse povo todo, ele para, e alguns deles chegam para Moisés e dizem: Moisés fez besteira. Moisés deveria ter nos levado pelo caminho comercial. A palavra de Deus diz que Deus não os levou pelo caminho comum para que eles não vissem a guerra e voltassem para o Egito. Então, os levou por um caminho diferente. Agora ele chega ali e Moisés diz para Deus: Senhor, eles vão me fritar, Deus. Eles vão me fuzilar. Deus, eu estou no apuro aqui. Esse Moisés, estende a tua mão. Né? Moisés estendeu a mão. De manhã eu não sabia dizer como que era, né? Mas agora eu já me informei, né? Ele estendeu a mão sobre o mar e ele disse: agora diga para o povo que marche. Aí Moisés, ele olha para Deus: Deus, estendi a mão, já estendi, né? Não aconteceu nada. É para mim entrar? Ele disse: é para entrar. E aí eu creio que Deus, dentro desse processo, que Deus sempre quer dificultar um pouquinho as coisas para nós, né? Moisés foi andando, a água foi subindo, e ele disse: Deus, por favor, não me faz passar vergonha aqui na frente dessa gente toda, né? E a água chegou até aqui. Se agora, Deus, o que eu faço? Né? Vai andando. Quando ele deu um passo, o mar se abre. Né? Cerca de 4, 5 quilômetros, queridos, o mar se abriu. A palavra de Deus diz que eles passaram a pés enxutos, não tinha lama no fundo. Né? Passaram a pés enxutos. Deus, ele não se move pelo óbvio. Nós sempre queremos fazer escolhas que tornem as coisas mais fáceis para nós. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o caminho mais acertado. Josué, cerca de 40 anos depois dessa passagem, Josué está com o mesmo povo, com a mesma nação, na realidade uma nova geração desse povo, atravessando o Jordão para entrar em Canaã e conquistar a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto, agora estão prestes a entrar em Canaã. É só atravessar o Jordão. Josué reúne o povo, ora a Deus, Deus segura o leito do Jordão, a água fica retida, e do nada o Jordão seca, e eles passam o Jordão também a pés enxutos. O Jordão não é tão extenso, é mais curto. Eles passam, quando eles atravessam o Jordão, eles se deparam com uma muralha diante de si. Muralhas de Jericó. Josué olha para Deus: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito, nos passou pelo Mar Vermelho, nos guardou no deserto 40 anos, nos preservou no deserto. Atravessamos o Jordão, já estamos com os pés dentro da terra da promessa, mas tem uma muralha aqui na nossa frente, Senhor. Como que nós vamos resolver isso? O que Deus disse para Josué?
toca o chofar. Toca o chofar. Aí Josué reúne ali os chofaristas, né? Eu disse, olha, com vocês. O que nós vamos fazer? Tocar o chofar. Josué, tocar o chofar vai resolver o nosso problema? Vai. Queridos, as escrituras, alguns livros que narram ali as escavações ali de Israel, da região ali, os muros de Jericó, eles não tombaram, eles entraram para dentro da terra. As escavações, elas comprovam isso, né? Os pesquisadores, eles escavaram lá a região de Jericó, os muros, eles estão inteiro dentro da terra, eles desceram, afundaram no chão, eles tocaram o chofar, os muros de Jericó, as muralhas de Jericó, elas entraram para dentro da terra. Deus nunca nos levará pelo caminho mais fácil. Ele sempre nos levará por o caminho que Deus quer nos conduzir. Eu posso ouvir um amém? Ele sempre trabalha com o improvável. Queridos, eu e você, nós éramos improváveis para nós mesmos. Ou alguém aqui foi chamado por Deus pela sua habilidade? Deus olhou, nossa, né, esse rapaz ali tem uma habilidade, eu vou chamar ele. É habilidoso demais? Não. Nós somos improváveis. Deus ele conta com os improváveis. Ele une os improváveis. E eu posso afirmar com toda certeza, queridos, dentre todos nós que estamos aqui, eu estou afirmando, não estou sugerindo, eu sou o menos provável para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? O mais improvável. Deus, ele sempre age com o improvável, sempre. Embora nossos olhos sejam bem importantes, não são eles que discernem os verdadeiros valores da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu escolhi a região, a Nova Almeida atualizada, que ela é que mais confere aqui com o que eu quero, com o pensamento que eu estou trazendo. Ela diz assim, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Queridos, se eu fosse fazer as minhas escolhas, aliás, até nós chegamos a fazer isso, eu e a pastora Cristiane. Se eu fosse fazer as nossas escolhas como carreira profissional, é claro que nós não escolheríamos em absoluto, de forma alguma, sermos pastores. Nós tínhamos planejado, né? Nós estávamos lá com 20 e tantos anos, eu com 27, a pastora Cristiane com 23, nós já tínhamos planejado a nossa aposentadoria, estava praticamente, né, tudo planejadinho já. Lá em Blumenau, estávamos com tudo planejado. De repente Deus vem e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós voltávamos a Blumenau, nós estávamos lá, congregamos na igreja lá há vários anos, né? E a igreja lá, ela é bem maior, né, do que a igreja aqui em Balneário. E nós tínhamos assim um carinho, a igreja ela tinha um carinho muito grande por nós, muito grande, tem até hoje, né? Alguns dos irmãos, agora nós já estamos praticamente 13, 14 anos aqui em Balneário, então já perdemos assim, um pouquinho o contato com o pessoal lá. Mas no começo, queridos, quando nós viemos para Balneário Camboriú, criou-se aquela expectativa, né? Puxa, mudar de cidade, né? E morávamos em casa, viemos para cá para morar em apartamento. Lá nós éramos copastores, aqui nós viemos para ser os pastores da igreja. Lá era uma igreja grande, viemos para cá para trabalhar com a igreja. No começo era menorzinha, né? Hoje essa igreja linda que você vê aí, né? Glória a Deus. E aí então a gente ficou com todas aquelas questões na nossa mente, no nosso coração. Porém, nós tínhamos uma palavra do Senhor. Deus tinha nos dado uma palavra. Quando chegamos aqui, passamos um tempo, nos adaptamos na cidade, né? Fizemos aí algumas amizades. Quando nós voltávamos para Blumenau, o pessoal disse, Saulo, como que é lá? Eu disse, olha, a nossa adaptação lá foi um processo muito difícil. Quanto tempo levou a adaptação? 2 dias. Né? 2 dias levou para a gente se adaptar, muito difícil se adaptar em Balneário Camboriú, né? Nós não sabíamos para onde o Senhor ia nos levar, mas sabíamos que em um momento o Senhor nos levaria. Queridos, pelas nossas escolhas, o nosso projeto,
nós estaríamos hoje, lá em Blumenau, cuidando de 20 kitnets, né? Nossa aposentadoria. Estava com a vida tranquila, programadinha. Mas Deus foi lá, passou, né, uma borracha, paga tudo isso. Né? Esquece isso, vamos trabalhar mais um pouco. Né? Vamos fazer mais coisa para o reino. Então, não se mova pelo que você vê. Se mova pela sua fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quando discernimos pelo que vemos, anulamos a direção de Deus em nossas vidas. O texto diz: levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada. Os olhos de Ló viram as coisas conforme pareciam, e não como elas realmente eram. Sodoma e Gomorra já estava fadada a ser destruída. Já estava determinado por Deus. Essas cidades serão destruídas. No entanto, aos olhos de Ló era uma boa escolha. Às vezes eu confundo Ló com Jó. Se eu falar Jó, daí vocês me corrijam aí, tá? Mas é Ló. Ele diz, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, quando as nossas decisões e escolhas são guiadas pelo Espírito, Deus considera o que é e o que será. Deixa eu fazer aqui voltando ainda para essa nossa vinda para Blumenau, para Balneário, de Blumenau para Balneário. Quando surgiu a necessidade de um casal de pastores virem para Balneário Camboriú, nós éramos em um grupo de pastores ali em Blumenau, não éramos nós as únicas opções. Existiam outras opções de pastores para virem no nosso lugar. Porém, o pastor Roberto deixou a escolha para nós fazermos. Se nós escolhêssemos vir, ele descartaria as outras escolhas aos outros pastores. Se nós não quiséssemos vir, né, e no começo eu confesso que eu estava bem balançado, né, se nós escolhêssemos não vir, outro casal de pastores viria. Só que eu percebi, queridos, que os outros pastores, eles estavam assim meio que, não, Saulo, vai, que, né, tu é um homem de Deus e Balneário Camboriú te ama, e aquela coisa toda. Eu vi que eles estavam meio que se livrando de uma situação deles. Né? Estavam mais querendo se livrar de virem do que de fato nos estimulando a vir. Né? Não, vai no nosso lugar e, né, e se vira por lá. Queridos, hoje, né, assim, puxa, como é que está lá em Balneário, Saulo? Cara, está uma bênção. Né? Puxa, que legal, que joia, né? Não tem uma vaguinha lá, não, agora não tem mais, né? Agora fechou, cerrou, só o pessoal de lá. Sabe, queridos, não podemos escolher pelo que vemos. Né? Precisamos escolher pelo que Deus fala aos nossos corações. As decisões, pela importância que possuem, precisam ser melhor avaliadas. Devemos considerar sempre a vontade de Deus acima de tudo. Podemos até fechar nossos olhos, mas nunca nossos ouvidos. Os maiores prejuízos que sofremos, olha bem isso, ouça bem isso. Os maiores prejuízos que sofremos não são por culpa de Satanás, mas pela forma como fazemos nossas escolhas. Eu não sei se você, né, tem pessoas que qualquer coisinha que acontece de ruim, ela, né, sai Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. E Satanás, de novo, estão botando a culpa em mim, né? Os caras fazem errado e eu sou sempre o culpado. A maioria, queridos, dos prejuízos que sofremos não são por culpa de Satanás, mas pela forma como fazemos nossas escolhas. Escolhemos errado. Posso ouvir de novo um amém? Amém. Segundo pensamento, versículo 9. Deus, conversando com Abraão, ele diz assim, né, não está toda a terra... Aqui ainda Abraão e Ló conversando, né? Ele diz assim, não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Segundo pensamento, a melhor escolha é o Senhor que faz. A melhor escolha é aquela que o Senhor faz por nós. Sempre a melhor escolha, queridos. Existem escolhas que são fáceis de fazer. Se você for no shopping comprar uma roupa, agora vai pegar pesado, né?
Para algumas pessoas é mais simples. Eu normalmente, queridos, eu chego lá, bato o olho, sim ou não? Né? Ó, gostei, eu provo e levo embora. A Cris às vezes ela fica espantada comigo, né? Mas tu já escolheu, já está comprado? Sim, eu sou bem prático. A Cris gasta mais tempo escolhendo roupa. Mas existem escolhas que nós vamos lá, olhamos, escolhemos e está resolvido. Agora existem escolhas, queridos. Existem escolhas que os nossos ouvidos precisam estar bem atentos. Muito mais do que os nossos olhos. Porque são escolhas que vão determinar a nossa vida. Vão determinar o êxito ou o fracasso da nossa vida. A vitória ou a derrota. Então são decisões importantes. São decisões que nós precisamos compartilhar. A palavra de Deus, ela declara que na roda de conselheiros há sabedoria. Existem escolhas e decisões que nós não podemos fazer sozinhos. Vamos precisar que alguém nos auxilie. Então, olhe para alguém do seu lado, né? Olhe para essa pessoa e você vai ser profeta de Deus na vida dessa pessoa. Você diz assim, né? Deixe o Senhor escolher por você. Deixe o Senhor escolher por você. Abraão deixou a sua escolha absolutamente nas mãos do Senhor. Ele chega para Ló, né? Começou. Ele chega para Ló, diz: Ló, está aqui toda a terra diante de nós. Aqui a Campina do Jordão, aqui o Vale de Canaã. Se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Fica à vontade. Esse meu tio, eu vou escolher a direita. Né? Eu vou escolher a região oriental. Obviamente, Canaã ficou para Abraão. Quem que decidiu a escolha de Abraão? A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida é dele. Ele deixou o seu sobrinho fazer a escolha do destino de Abraão. Com quem que Deus foi? Para que lado Deus seguiu? Sabe, queridos, às vezes as nossas escolhas, elas aparentemente são corretas, mas se a presença de Deus não for conosco, se a presença de Deus não estiver conosco nas nossas escolhas, certamente grandes prejuízos teremos. A nossa confiança no Senhor nos fará saber que onde vamos, o Senhor irá conosco. Olha, Gênesis 28:15, olha que texto precioso. Gênesis 28:15. Esse texto aqui é quando Jacó, ele está indo em busca da sua esposa. Ele faz uma longa viagem e ele para num lugar que anteriormente chamava Luz, e depois dessa experiência ele passou a chamar-se Betel. Ele para naquele lugar, põe uma pedra como travesseiro, de noite ele tem um sonho, no sonho ele vê umas escadas subindo e descendo, aí Deus permite ele ter uma experiência com Deus, né? Ele muda o nome daquele lugar, ele levanta um altar, uma pedra, unge aquela pedra, chama aquele lugar de Betel. Gênesis 28:15, ele diz assim, Deus falando para Jacó, ele diz assim: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei retornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito a você. Queridos, essa palavra que foi declarada para Jacó, Jacó é uma figura de povo de Deus. Jacó é o pai das 12 tribos. Quando a palavra de Deus menciona algo a respeito de Jacó, ela está falando a nosso respeito. Quando a palavra de Deus fala algo a respeito de Jerusalém, ela está falando também da mesma forma a nosso respeito, só que daí no contexto de igreja. Aqui ele está falando no contexto pessoal. Ele diz: filho, eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei retornar a essa terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Deus
tem um propósito para mim e para a sua vida, e Ele não vai nos deixar caminhar sozinhos de modo nenhum. As nossas escolhas precisam serem tomadas, queridos, pelo que nós ouvimos da parte do Senhor, pela direção que Deus nos dá, não pelo que os nossos olhos veem. A nossa maior certeza é que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos momentos bons, assim como nos momentos difíceis. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Aqui o escritor aos Hebreus, ele faz menção do chamado de Deus para Josué. Quando Deus chama Josué, ele diz assim, que a vida de vocês, o escritor de Hebreus fala, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais. Não é maravilhoso, queridos, estar debaixo dessas promessas, dessa palavra maravilhosa de Deus? Saber que Deus está conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos conduz. Fazemos nossas escolhas erradas e depois em nossas orações perguntamos para o Senhor por que não deu certo. Senhor, por que eu fiz tudo certinho, Deus? Eu fiz tudo como os meus olhos viram. Aí Deus diz, aí está o erro. Se você tivesse ouvido e não visto, o resultado seria diferente. Amém? Colocamos a culpa dos nossos erros em Deus. Para concluirmos, terceiro pensamento, os versículos 14 e 15. Aí então, olha isso, olha que maravilhoso isso aqui. Depois que Ló se separa de Abraão, Ló já tomou o seu rumo, Abraão já fez a sua escolha, já está a caminho dos carvalhais de Manre. O texto diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Mas olha bem isso, queridos. Depois que Abraão se apartou, se desligou de Ló. Então, terceiro pensamento. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Olhe para alguém perto de você e diga assim para essa pessoa, com bastante convicção, diga assim para ela. Quando o Senhor promete, Ele cumpre. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai cumprir essa promessa em sua vida. Ele vai fazer com que aquilo que era promessa se torne realidade. Olha isso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Existem coisas que Deus somente irá realizar em nossas vidas depois que nos livrarmos dos nossos Lós. Talvez, queridos, existe ali um agregado. Eu não estou falando de pessoas, tá? Senão, às vezes a esposa fala que é o marido fala que é a esposa, e eu não estou falando aqui de pessoas, né? Alguns é capaz de botar sogra, né? Eu moro com a minha sogra aí, né? A minha sogra é um Ló na minha vida, aquela coisa toda, né? Não é isso. Mas existe alguns Lós, de manhã eu falei isso. Quando a gente está gripado, o som de L se torna um N, né? Então, alguns nós, né? Que às vezes fazem parte da nossa vida e nos impede de conquistarmos algumas coisas. Deus, Ele esperou Abraão se separar de Ló, e o texto diz, depois que Ló se apartou de Abraão, disse o Senhor a Abraão, Ele diz, levanta agora os teus olhos. Ele diz, olha desde o lugar onde estás. Eu imagino que Abraão subiu num lugar um pouquinho mais alto, ele ergueu um pouquinho assim, ele olhou, ele disse, olha para o norte e olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. Todo lugar onde os teus olhos alcançar, toda essa terra eu tenho dado a ti
e a tua descendência para sempre. E sabe o que aconteceu, queridos? Abraão se tornou dono de todas aquelas terras. E Ló, que escolheu pelos seus olhos, perdeu tudo o que tinha. Como devemos fazer as nossas escolhas? O Senhor está sempre aguardando por pessoas que creiam verdadeiramente em suas promessas para poder levá-las a conquistas maiores. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, o ano da provisão celestial, eu não tenho dúvidas. Quando Deus nos deu essa palavra, Ele deu também no nosso coração o entendimento do que Ele queria fazer. Deus vai colocar nas nossas mãos, queridos. Eu estou afirmando isso, eu não estou nem profetizando, eu estou afirmando que Deus vai fazer isso. Deus vai colocar na nossa mão muita provisão celestial, abundante provisão celestial. O que nós iremos fazer com essa provisão? Prepare o seu coração. Comece a preparar o seu coração. Comece a buscar o Senhor. Comece a crer, queridos, nessa palavra, nessa declaração. Nós nos sentimos diferentes dos personagens bíblicos, Nós olhamos para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. Nós olhamos para essa gente e dizemos, meu Deus, como essa gente foi abençoada. Ai, Deus, filho, a palavra do Senhor nos Salmos, ela diz assim, ela diz que Deus, a bondade de Deus, ela se estende de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Todas as gerações que existiram sobre a terra, todas, sem exceção, experimentaram a bondade de Deus. Os nossos irmãos que viveram lá no ano 1450, naquela época ali, eles experimentaram a bondade de Deus. A geração do ano 1500, 1600, 1700, todos experimentaram a bondade de Deus. Agora deixa eu contar uma notícia maravilhosa para você. Nós somos a geração da atualidade. Nós somos a geração que Deus decidiu agora derramar sobre ela a sua maravilhosa bênção, a sua graça, o seu favor. É para nós que Deus está olhando, é para nós que Deus está abençoando, é sobre nós que Deus está derramando de forma abundante a provisão celestial, as suas maravilhosas bênçãos. A bondade de Deus está sobre a minha e sobre a sua vida. Esse é o tempo de nós abrirmos o nosso coração, levantarmos nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos e recebermos do Senhor a provisão celestial de forma abundante, de forma maravilhosa. Amém, queridos? Glória a Deus, é a nossa vez, é o nosso tempo. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está atento para tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Deus dá a todos as mesmas oportunidades de experimentarmos de forma plena os seus benefícios. Somente os que creem acessam os valores e benefícios do reino de Deus. O Senhor está nos chamando para experimentarmos nele as nossas maiores conquistas. Eu vou pular aqui um versículozinho e vou seguir aqui para o final. Há um caminho preparado para cada um de nós, queridos, nos rastros dos caminhos deixados por Jesus, para andarmos em vitória sobre a terra, manifestando por onde passamos os valores celestiais. A provisão celestial nos levará a conquistarmos coisas muito maiores do que aquelas que obtivemos até aqui. Você está contente com o que você conquistou até agora? Você está grato pelo que você conquistou até aqui? Amém, glória a Deus. Mas você não pode estar satisfeito com o que você conquistou até aqui, porque Deus tem coisas maiores para nós alcançarmos, coisas grandiosas, coisas maravilhosas.
Você, o seu nome está escrito nos planos e nos projetos de Deus. Ele não esqueceu de você, Ele não deixou você de fora. Você faz parte dos maiores planos que Deus tem sobre a terra, queridos. Você faz parte desse projeto maravilhoso. Aquilo que Jesus iniciou há cerca de 2000 anos atrás, Ele nos confiou a responsabilidade de seguirmos com esse projeto maravilhoso sobre a terra, acessando a provisão celestial, buscando dos céus o que nós precisamos para suprir as necessidades da terra. Somos ferramentas preciosas nas mãos de Deus. Abra os olhos do seu espírito e comece a perceber, comece a ouvir o chamado de Deus em sua vida. Filho, sai da tua terra, da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei. Se você crê nessa palavra, querido, se você recebe essa palavra, dê o aplauso mais lindo que você já deu para o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero orar abençoando a sua vida. Nós vamos encerrar ainda cantando mais um cântico, mas eu quero antes orar pela sua vida, abençoar a sua vida, declarar a graça de Deus, declarar o favor do Senhor, declarar o cumprimento, queridos, dessa promessa, dessa palavra, declarar que você não foi esquecido por Deus, declarar que você pode até sentir-se incapaz. Queridos, os nossos olhos, eles julgam. Eu estou afirmando isso, os nossos olhos julgam. Tudo que nós vemos passa por um filtro chamado julgamento. Isso é natural, isso é da natureza humana. Nós muitas vezes olhamos para as pessoas e julgamos as pessoas. Mas nós também nos julgamos. Nós fazemos julgamentos tanto das pessoas que nós conhecemos, vemos, mas também nós fazemos julgamentos de nós mesmos. E muitas vezes, queridos, a nossa avaliação que nós fazemos de nós mesmos, ela está fundamentada em cima dos nossos erros e dos nossos fracassos. Por ter errado tanto, eu me considero uma pessoa insignificante, uma pessoa sem grande valor, uma pessoa não tem muita expectativa a meu respeito. Você está enganado na sua avaliação pessoal. Porque Deus não te vê assim, Deus te vê diferente, Deus te vê de uma forma maravilhosa. Deus olha para você, quando Deus olha para mim e para você, quem é a pessoa que Ele vê através de nós? Quem é a figura que Ele vê? Jesus. Ele só pode olhar para nós porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Senão o olhar de Deus não nos alcançaria. Quando Ele olha para mim e para você, queridos, Ele vê Jesus, Ele vê o seu Filho, Ele vê a figura daquele que foi o maior vitorioso que já passou sobre a terra. Ele nos vê dessa forma. Então você não pode se ver diferente. Você não pode se ver como um fracassado, como um derrotado, como um desprezado. Deus tem planos extraordinários para a sua vida, meu irmão, minha irmã. E esses planos hão de se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Pai, como o Senhor nos ama. Que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse, Pai? Nós não conseguimos compreender. Os nossos olhos não conseguem ver. O nosso entendimento não consegue acessar. Quão maravilhoso é esse amor, quão grandioso é esse amor, Pai. Deus, nós rotineiramente, costumeiramente, nós erramos. Frequentemente, Paizinho querido, fazemos o que não convém e ainda assim o Senhor nos ama. E ainda assim o seu amor está direcionado para as nossas vidas. A tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu a nós, e não nós que escolhemos o Senhor. Pai, que amor é esse?
Qual é a extensão, qual é a dimensão desse amor? Até onde vai? Até onde pode chegar esse amor? Pai, obrigado por nos amar de uma forma tão maravilhosa. Pai, obrigado porque o Senhor não nos avalia pelas nossas fraquezas. Porque o Senhor já tem planos de conquistas e de vitórias para as nossas vidas, para cada um de nós. Deus, eu libero nesta hora, Pai, libero sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, um novo tempo, Pai, um novo tempo. Pai, céus abertos sobre a vida dessa pessoa que o Senhor tanto ama. Céus abertos, Paizinho querido, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho. Pai, sobre as suas finanças, sobre os seus relacionamentos, Pai. Céus abertos, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor não nos dá o que nós pedimos, o Senhor nos dá o que nós precisamos. Pai, derrama sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, tudo o que ele estiver precisando, Pai. O Senhor é um Deus de graça, um Deus de favor, um Deus de bondade. Nós sabemos disso, cremos nisso. Que as nossas escolhas não sejam feitas pelo que vemos, mas pelo que ouvimos da parte do Senhor. Eu abençoo o meu irmão, a minha irmã. Eu declaro graça abundante, favor extraordinário, Pai querido. Deus, se porventura houver alguém entre nós acometido de uma enfermidade, de algum mal, de alguma doença, eu oro agora, eu declaro enfermidade, doença, mal, cesse agora no nome poderoso de Jesus. Todo mal caia por terra nesta hora, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor se manifeste no nosso meio. Pai, vai tocando, vai passando no meio dos nossos amados irmãos, vai passando ali nas fileiras, Pai. O Senhor que conhece os corações, o Senhor que conhece, Pai, com riqueza de detalhes, Senhor, a história da nossa vida, o nosso dia a dia. A palavra do Senhor declara que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, Deus, que aqueles pensamentos começam a vir, ali o Senhor está conosco, tomando conhecimento daquilo que passa no nosso coração. O Senhor não deixa passar despercebido nenhum dos nossos sentimentos. Toca a vida do meu irmão, toca a vida da minha irmã, Deus. Pai, novo tempo, novo tempo, novo tempo, novo tempo. Tempo de alegrias, Pai. Tempo de conquistas extraordinárias. Tempo das manifestações do Teu poder, ó Deus. Pai, eu libero sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Paizinho querido, poder e autoridade. Deus, nós não trataremos mais os enfermos à nossa volta com medicação. Nós trataremos com a oração, através do poder que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra declara a promessa Sua: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados em nome do Senhor Jesus. Nós tomamos posse desta palavra, Pai, em nome de Jesus. É um novo tempo, Deus. É um novo tempo. Ah, Paizinho querido, existem pessoas no nosso meio, Pai, aguardando, esperando, Senhor, a Tua palavra, Deus, a Tua direção. Pai, essa é a noite, esse é o momento. Libera essa palavra sobre a vida deste irmão, essa irmã, em nome de Jesus, Paizinho querido. Traga, Deus, essa direção. Ah, querido Deus, o Senhor pode todas as coisas. A Tua palavra declara que não existe nada demasiado difícil que o Senhor não possa realizar. E nós cremos que é assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai.